edição de 2009, João Paulo Alpazar. No Algarve houve menos crianças à mesa nas cantinas escolares que ficaram abertas este Natal, mas a norte a procura cresceu, aumentou bastante em Matosinhos, mais do que duplicou em Gaia, resultados de uma pesquisa da repórter Clara Osório. Das 8 câmaras que decidiram manter cantinas escolares abertas neste período de férias, as 2 do Algarve tiveram uma quebra na procura. Em Olhão, nas 3 cantinas, 50 crianças têm feito as refeições. No ano passado, nas mesmas férias de Natal, eram 150, o triplo. A poucos quilómetros Faro registramos uma tendência, explica o vice-presidente da Câmara, Rogério Bacalhau. Apenas se inscreveram 25 para almoçar nesses 4 refeitórios e a semana passada, em média, almoçaram 11 alunos dos 25 que se inscreveram. Portanto, não tem tido muita adesão a esta iniciativa. Uma quebra que aconteceu logo à partida. Este era uma dimensão. Nós, no ano passado, tínhamos 40 e poucos alunos inscritos e também almoçaram, em média, aí, à volta de 50%, portanto, 20 e poucos. Este ano inscreveram-se menos alunos para usufruir deste apoio. Mas se no Algarve há menos pratos para lavar, subindo no país, a norte, há 2 casos no extremo oposto. Em Vila Nova de Gaia, a procura mais do que duplicou. Por estes dias têm sido quase 2.500 os tabuleiros que correm pelas 40 cantinas que não fecharam para férias. Em Matosinhos, uma explosão na procura. Pelas 23 cantinas abertas, têm passado 445 alunos. Mais de 180 fazem apenas refeições, quando no ano passado eram um pouco mais de 30. Já em São João da Madeira, os números são muito semelhantes aos do ano passado. Todas as 11 cantinas estiveram abertas e serviram em média 250 pratos por dia. A grande novidade aqui é que nesse lote, agora, incluem-se crianças inscritas apenas para as refeições, quando até agora os grupos eram compostos pelos que frequentavam as ocupações de tempos livres. Em Mundinho de Basto, não há grandes novidades. Pela cantina que fica aberta têm passado 50 crianças todos os dias, que se juntam às 100 do ATL. A TSF procura ainda saber como correu a operação Cantinas da Crise nos concelhos de Sintra e Setúbal. O déficit espanhol pode ter sido superior a 8% no ano que acaba de fechar portas. O Ministro da Economia disse esta manhã na rádio Cadena Ser que espera que não seja muito superior aos 8%. Ainda assim, o Ministro Luís de Guindos reconheceu que o valor recém-atualizado pelo novo Executivo pode não ser ainda um número final. O governo liderado por Rajoy atualizou o déficit de 6 para 8%, pouco depois de assumir funções. Na Alemanha, nunca houve tanta gente com trabalho desde a reunificação há 20 anos. O Departamento Federal de Estatística já fez a média aos números do ano passado, José Belchior. Apesar da crise em toda a Europa, a Alemanha bateu um novo recorde de emprego em 2011, com mais de 41 milhões de trabalhadores registados, o número mais elevado desde a unificação, informou esta manhã o Instituto de Estatística de Wiesbaden. Isto significa um aumento de cerca de 535 mil pessoas com trabalho em relação a 2010, o que significa mais 1,3%. Todos os setores da economia beneficiam desta evolução. O aumento do número de ativos deve-se ao permanente crescimento económico dos últimos 2 anos, evolução que deve prolongar-se em 2012, embora com um crescimento económico mais moderado da ordem dos 0,5%. No entanto, alguns analistas afirmam que as estatísticas não correspondem exatamente à realidade, uma vez que muitos trabalhadores não oferem o suficiente para poderem viver, estando dependentes dos subsídios do Estado. José Belchior, com os dados atualizados relativos ao desenvolvimento da economia na Alemanha, e o presidente do Bundesbank, o Banco Central Alemão, tratou esta manhã de apelar aos governantes do país para não baixarem a guarda e não reduzirem os esforços de consolidação orçamental para que a Alemanha possa continuar a ser um bom exemplo para os parceiros europeus. Não houve nenhuma grande novidade na mensagem de Ano Novo de Cavaco Silva, mas os partidos tratam de tomar o peso a esta ou aquela palavra, tratam de perceber, como sempre acontece, sentidos possíveis das entrelinhas. Os partidos que apoiam o governo dizem estar sintonizados com as preocupações manifestadas pelo chefe de Estado, o PS também, mas encontrou na intervenção de Cavaco alguns recados para o Executivo. Já vamos escutar as reações, mas antes voltamos à casa de partida. A jornalista
Bárbara Baldeia sintetiza ideias principais do Presidente. Se há 2 anos Cavaco Silva alertava para uma situação que podia tornar-se explosiva, desta vez usa o adjetivo insustentável. Podemos dizer que a resolução dos desafios que Portugal enfrenta exige, além do rigor orçamental, uma agenda orientada para o crescimento da economia e para o emprego. Sem isso, a situação social poderá tornar-se insustentável. O Presidente da República volta a frisar que é preciso que haja coesão social, repartindo equitativamente os sacrifícios e chama a atenção para a necessidade de aprofundamento da concertação social. Um diálogo frutuoso com os parceiros sociais sobre as medidas dirigidas à melhoria da competitividade das empresas será certamente um contributo positivo para reduzir a conflitualidade, as tensões e criar um clima social mais favorável ao aumento da produção nacional, ao investimento e ao combate ao desemprego. De todos os participantes no processo de concertação social, espera-se uma abertura genuína ao compromisso. Em 2012, sublinha as dificuldades vão ser acentuadas, o desemprego vai aumentar, vão ser exigidos grandes sacrifícios aos portugueses. Por isso, o Presidente da República pede aos políticos que expliquem bem as decisões que tomam, lembrando que, ao mesmo tempo, é preciso alimentar alguma esperança. Neste contexto, Cavaco diz compreender a situação de muitos jovens que optam por emigrar. Conheço a ansiedade de milhares de jovens para quem tardam os caminhos como sonharam, muitos dos quais procuram a sua sorte longe da família e do seu país, quando tanto precisamos deles. A crise é uma oportunidade para nos repensarmos como país, considera o chefe de Estado, dizendo que não devemos esperar que seja a Europa a resolver os nossos problemas, mas é importante que Portugal tenha uma voz ativa na resposta à crise da zona euro. Como há pouco aqui dizia Manuela Cássio, esta mensagem de Ano Novo de Cavaco Silva é proposta para o debate com os ouvintes no fórum, depois das 10 da manhã, o regresso do programa interativo da TSF, hoje a avaliar as palavras do Presidente, sobre as quais já se pronunciaram quase todos os partidos que têm representação parlamentar, falta ouvir apenas o bloco de esquerda. O que dizem os partidos? O PS, pela voz de José Luís Carneiro, da Direção Nacional, considera que Cavaco deixou recados para o Governo, dando razão a alguns alertas que os socialistas vêm fazendo. O essencial desta mensagem tem muito que ver com aquilo que o Partido Socialista tem defendido ao longo dos últimos meses. Ou seja, a par das medidas de rigor orçamental, é necessário termos uma agenda para o crescimento e para o emprego. Só o Governo não tem compreendido, ou parece não compreender, esta necessidade urgente. Numa mensagem gravada distribuída à comunicação social no ano passado, o secretário nacional do PSD, Matos Rosa, sublinhou a sintonia do partido com o Presidente da República. O PSD acompanha as preocupações manifestadas pelo Sr. Presidente da República quanto à gravidade da situação que Portugal atravessa e quanto ao peso dos sacrifícios que as circunstâncias vão exigir de todos os portugueses ao longo do próximo ano. E mantém que é muito importante que se veja a questão da equidade na repartição dos sacrifícios de um modo verdadeiramente abrangente, com atenção para todos os grupos socioeconómicos. Assim, a reação do PSD, pela voz de Matos Rosa. O CDS, que integra a coligação do Governo, também gostou de ouvir Cavaco Silva. O vice-presidente centrista Nuno Melo concorda com o chefe de Estado quanto à necessidade de um aprofundamento da concertação social. O jovem. Para conseguirmos esse crescimento económico e diminuir as situações de desemprego, empregadores e trabalhadores terão que encontrar plataformas de entendimento. Já para o PCP, como sublinha Jorge Pires, apesar das preocupações sociais manifestadas na mensagem de Ano Novo, Cavaco Silva não apoia os trabalhadores portugueses. Mais uma vez, se coloca ao lado do Pacto de Agressão e não ao lado dos trabalhadores e do país. Sim, reações dos partidos que já falaram sobre a mensagem de Ano Novo de Cavaco Silva. Numa avaliação global da mensagem, o comentador TSF de Política Nacional, David Diniz, notou palavras que devem ser alvo de reflexão, objeto de reflexão, quer por parte do Executivo, quer por parte do Partido Socialista, ou bem Partido da Oposição. Pedi muita atenção à concertação social, que Cavaco Silva tem feito muitas vezes durante os últimos tempos, mas
continuam, assim sendo, a pressão sobre o Governo para que mantenha o pé na concertação no momento em que se iniciarão as mais difíceis negociações do ano a este nível, sobretudo para a legislação laboral à frente. Também um discurso que tenta manter o Partido Socialista dentro da margem de acordo, morando via para externo, lembrando ao Governo que é preciso falar com os partidos da oposição, mas sobretudo dizendo que o ciclo político ainda agora começou e, portanto, é cedo mais para que partidos, nomeadamente o africano dentro da linha do PS, saiam desde já desse acordo. Comentário de David Diniz, a mensagem de ano novo do Presidente da República, assunto que vai a debate no fórum depois das 10 da manhã. Agora, são 9 horas, 11 minutos, hora do continente e da Madeira. Será que ainda se estão a fazer sentir os efeitos da greve dos maquinistas da CP? Greve durante o dia de ontem. Havia a indicação por parte da empresa de que os efeitos desta paralisação poderiam prolongar-se ainda durante a manhã de hoje. Vamos justamente tratar de perceber isso mesmo. Ao telefone está Ana Portela, diretora de comunicação da CP. Ana Portela, muito bom dia. O que é que nos pode dizer sobre este assunto? Bom dia. Até às 8 horas da manhã foi já possível assegurar 75% das circulações previstas para o dia de hoje, o que significa que os impactos da greve estão a diminuir rapidamente. Os serviços do Porto funcionaram já na sua totalidade e ainda houve alguns portanto a registrar nos serviços de Lisboa, serviços regionais e alguns comboios intercidades. É possível ter noção de quando é que a situação estará totalmente resolvida ou restabelecida, digamos assim? Partindo desta rápida regularização que estamos a assistir, das próximas 2 horas devemos atingir a normalidade total. Ana Portela, diretora de comunicação da CP, trazemos aqui os dados atualizados sobre o impacto da greve dos maquinistas, a greve realizada ontem. Esta manhã ainda, como ouvimos, algumas perturbações, mas a situação está a regressar, os comboios estão a regressar aos carris de forma cada vez mais evidente. Pela hora do almoço deve então ter-se dissipado os efeitos do protesto dos maquinistas da CP. É mais uma polémica relacionada com a televisão digital terrestre. Os responsáveis pelo turismo nas aldeias do Xisto, na zona centro do país, estão preocupados com as consequências da falta de cobertura da zona pelo sinal digital. É que, por causa disso, o trabalho de recodificação arquitetónica pode acabar desfigurado e muito dinheiro deitado à rua, Cláudia Arsénio. Nos últimos 10 anos foram gastos perto de 30 milhões de euros para recuperar as casas das aldeias de Xisto, mas também para esconder cabos e eliminar antenas da televisão. Agora, com a chegada da TDT, Televisão Digital Terrestre, o esforço pode ter sido inglório. Rui Simão, o coordenador da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto, diz ao jornal I que cerca de 3 mil habitações estão em causa, telhados que podem vir a ter de receber novamente antenas para que os habitantes tenham televisão em casa. É mais um alerta que se junta a outros que têm sido feitos no mesmo sentido. Uma comitiva de autarquias esteve na semana passada no Parlamento para sensibilizar os deputados. Foi dado como exemplo a recuperação da Aldeia das 10, onde está a ser feito um investimento de 300 mil euros depois de ter entrado para a rede das aldeias de Xisto. Também o autarca de Manteiga já veio defender a instalação de um retransmissor de TDT no Conselho, uma solução que custaria 50 mil euros para evitar as antenas parabólicas no Parque Natural da Serra da Estrela, onde o sinal terrestre não chega. Já houve uma reunião com a Anacom e a BT, mas nenhuma se mostrou disponível para assumir o encargo. Assim, mais uma polémica à volta da chegada a Portugal da televisão digital terrestre. Agora passam 14 minutos e meio do jornal, voltamos ao destaque desta manhã de segunda-feira, João Paulo. No Algarve houve menos crianças à mesa nas cantinas escolares que ficaram abertas este Natal, mas a norte a procura cresceu. A pesquisa da TSF concluiu que houve bastante mais procura em Matosinhos e mais do que duplicou em Gaia. A SAD do Benfica anunciou ter prolongado por mais uma época o contrato com a jogadora Saviola, contrato válido agora até ao final de junho de 2013, anúncio feito pela SAD encarnada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Daqui a pouco o turno de ensaio com Bruno Guerra.
em tsf.pt.